Quais serão os próximos acontecimentos pós-arco de Wano? Os Mugiwaras realmente vão enfrentar o bando do Teach num x1 ou vai ser uma batalha generalizada? Onde isso vai acontecer? Quais serão os novos power-ups do Luffy? Será que ele vai ter uma nova transformação, um Gear 6? Nós vamos ver tudo isso nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, mais uma vez aqui hoje para responder as perguntas que vocês mandaram no post lá na comunidade do canal, lá no meu Instagram ou aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Deixa com a hashtag SogaKingResponde que eu sei que é para responder em vídeo e não lá nos comentários. Antes desse vídeo começar, confere aí se você está inscrito no canal, se o sininho está ativado, porque o YouTube não anda recomendando os vídeos do canal, não anda mostrando para os inscritos, então já confere aí, e se você não tiver inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para sempre receber os vídeos. Aproveita para deixar aquele likezão que vai me ajudar bastante, e agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Nathan Eloy perguntou: Lucas, você acha que essa forma do Kaido Dragão de Fogo pode ser seu despertar? Ou ele tem o seu despertar ainda guardado? Manda salve. Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, muito provavelmente ele ainda está guardando o seu despertar. Isso se ele tiver. O Kaido sabe como é que desperta um poder, mas ele ainda não despertou ou não mostrou esse poder. Essa é uma das minhas reclamações com o Oda em relação ao bando do Kaido, que é considerado o bando das feras, o ápice do poder das Zoans no mundo de One Piece. O melhor momento para o Oda trabalhar despertares das Zoans seria aqui, só que ele só trabalhou com o Luffy. Mas eu meio que entendo o porquê o Oda não trabalhou com o Kaido. Então aquele dragão de fogo que ele mostrou ainda não é o seu despertar, porque se fosse, teria alguma menção, alguém diria, o próprio Luffy reconheceria, o próprio Kaido falou que quando as Zoans desperta, ganha uma nova forma, então ele não despertou. Continuando, eu entendo o porquê o Oda fez isso. A gente sabe que os Mugiwaras nessa Guerra de Wano foram levados até o seu limite para conseguir vencer em diversas batalhas. Temos o Luffy, que apanhou diversas vezes, o Zoro, o Sanji. Agora imagina se já normalmente os Mugiwaras tiveram esse desafio absurdo para conseguir vencer. Agora imaginem se o Bando das Feras desperta. Eu acho que os Mugiwaras ainda não estavam prontos para lutar contra um bando com seu poder total, ou no ápice do seu poder. Então foi por isso que eu entendo que o Oda não trabalhou despertar com o bando do Kaido. Então muito provavelmente ele não despertou, não nos mostrou o seu despertar, pelo menos por enquanto. Arthur Freitas perguntou: se terminar o One Piece com o Luffy realizando seu sonho, pode ter um Two Piece caso outros Mugiwaras não realizem seus sonhos em One Piece? Cara, essa pergunta é bem interessante, não pelo fato de você ter mencionado um Two Piece, porque eu acredito que não vai ter uma continuação da história. O que o Oda pode fazer é trazer ali histórias dentro do mundo de One Piece que ele não conseguiu contar, mas não a continuação de uma história com alguém também querendo se tornar o rei dos piratas ou ir além, ir para se tornar o rei do espaço, alguma coisa do tipo. Eu acho que o Oda não vai fazer isso. Mas pode contar histórias adjacentes como a do Garp, a do Im, o século perdido na sua totalidade, isso aí ele pode fazer. Agora essa pergunta foi interessante porque dentro dos Mugiwaras tem sonhos que não vão se realizar quando o Luffy se tornar o rei dos piratas, ou no final da jornada. Por exemplo, o sonho da Nami, ela quer mapear todas as ilhas do mundo de One Piece para criar um mapa mundi. Só que, para isso, eles têm que navegar em todas as ilhas ou em todos os mares do mundo de One Piece. E, atualmente, eles só estão seguindo uma linha, só estão seguindo a linha da Grand Line. Esse é um sonho que só vai se realizar, ou pode se realizar, depois que o Luffy se tornar o rei dos piratas, depois que a história até tiver acabado. O Oda dá um gap ali de, sei lá, 10 anos, e aí nos é revelado que ela realmente conseguiu. O sonho do Usopp é se tornar um bravo guerreiro dos mares, isso aí esse sonho ele vai realizando ao passar da jornada, então também não é algo que no final dela, com o Luffy se tornando rei dos piratas, o Usopp já vai ser um bravo guerreiro dos mares. Enquanto ele continuar navegando, ele vai continuar fazendo seu nome como um bravo guerreiro dos mares. Eu já fiz até um vídeo comentando como os Mugiwaras realizarão seus sonhos. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. Gustavo Henrique perguntou:
Como você imagina uma luta entre os Mugiwaras e os Piratas do Barba Negra, por exemplo, cada um que tem a mesma função dos dois bandos lutando um contra o outro, por exemplo, a Nami vs o Lafitte, Chopper vs Doc Ki, Shiryu vs Zoro, Usopp vs Van Alger, etc. Antes eu imaginava um X1 entre cada um deles pelas suas profissões para mostrar quem realmente é o mais forte. Só que hoje em dia eu não vejo que se tiver uma batalha entre o bando dos Mugiwaras com o bando do Barba Negra, vai ser bem definidozinho, um X1 entre cada um deles. Eu acho que o Oda não fará isso. Mas vai ter batalhas individuais em relação às suas profissões. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando como eu acredito que vai acontecer a batalha entre os Mugiwaras e o bando do Barba Negra, que vai ser ali uma corrida até chegar na última ilha, uma corrida até o One Piece. Então, no meio dessa corrida, que vai ser uma batalha naval que muita gente quer que aconteça no mundo de One Piece, nós vamos ter disputas entre os atiradores de longe para ver quem acerta, para quem não acerta, entre os navegadores, porque vai ser um mar tortuoso, entre os timoneiros, então vai ter essa disputa até chegar na última ilha. Quando chegar lá, eu acho que vai ser uma guerra generalizada, uma batalha generalizada, muito como aconteceu entre o bando do Roger e o bando do Barba Branca. Foi uma guerra dentro de uma ilha envolvendo todo o bando, excluindo Teach e excluindo Luffy. Aí sim eu acredito que esses dois vão precisar de um X1. Sem contar eles dois, o resto do bando ali vai ser uma guerra generalizada, um ajudando o outro, até porque não temos como, por exemplo, a Nami lutar contra a Katarina Devon e a gente imaginar que a Nami vai vencer. Ou então o Usopp lutar contra o Van Alger e a gente imaginar que o Usopp vai vencer. Não porque eu tô dizendo que eles são fracos, mas eles não são tão assassinos quanto a galera do outro bando. Então eles vão precisar de suporte, eles vão precisar de ajuda para utilizar suas habilidades no máximo. Eu acredito que vai ser mais ou menos assim. E em relação ao vídeo teoria falando sobre isso, falando sobre essas batalhas, eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês também. O canal Performance perguntou: qual será o especial de número 100 do SBS? Cara, pro SBS número 100, eu tô planejando fazer uma live com convidados especiais, onde vocês vão mandar as perguntas antes, a gente vai separar bonitinho e vai fazer uma live boladona para comemorar esse SBS de número 100, ou Sogeking Responde de número 100. Então vai ser mais ou menos isso que eu vou fazer. Então já apronta a sua pergunta para ela aparecer no SBS de número 100 aqui no canal. Spike Fera perguntou: você acha que o despertar do Luffy, Gear 5 Nika, é realmente capaz de derrotar o Barba Negra? Cara, o Gear 5 em essência, eu acredito que não. Mas o Gear 5 com todas as evoluções de Haki do Luffy, aí sim eu imagino que ele tem a possibilidade de vencer, ou que ele consiga vencer. Primeiro que o despertar do Luffy, além de dar uma forma nova para ele, com todo o boost de poder que a gente pode imaginar que as bestas carcereiras de Impel Down têm, também dá a possibilidade que ele possa transformar o ambiente ou dar propriedades elásticas ao ambiente, transformando ele em borracha. Então isso aí já poderia counterar a Gura Gura no Mi do Barba Negra. Transforma o ambiente em borracha, ele lança o terremoto, não vai conseguir quebrar, não vai conseguir causar a destruição que ele quer. E agora com seus hakis evoluídos, o haki do armamento com o haki do rei, colocando um em cima do outro como se fosse uma camada mesmo, onde o Luffy pode atacar sem tocar no inimigo, isso aí já vai ser utilizado por ele para não tocar diretamente no Teach. Então o Gordão vai ter que evoluir de outras formas, porque só retirar o poder do Luffy não vai dar certo, ele não vai conseguir. O Luffy vai sentar o socão nele sem nem tocá-lo. Então eu acredito que por esses dois power-ups, ou por esses power-ups que o Luffy tem, ele consiga vencer o Teach, a não ser que ele evolua e tenha outros poderes, despertares, outras frutas e por aí vai para que ele consiga vencer. Matheus Pompilho perguntou: Lucas, um monte de gente fala sobre o arco de Elbaf, onde o Shanks pode aparecer, mas você acha que o arco de Wano pode ser o arco de Elbaf? Porque eu vi o design do Zoro e vi que ele estava com a Emma. Então esse filme no universo ou no tempo do universo de One Piece se passa no pós-arco de Wano. Então você acha que esse filme vai ser o arco de Elbaf? Mas como os filmes não são canônicos, eles devem fazer uma exceção nesse filme. Ou esse filme vai dar algum spoiler, como por exemplo, o Zoro ficando com a Emma. O que você acha?
Primeiro que eu não acho ser um spoiler o Zoro estar com a Emma. Ele trocou a Chusui pela Emma e a Emma agora é dele. Ele tá dominando ela para torná-la sua espada, então isso não é um spoiler. O Zoro sair do país de Wano com essa espada não é spoiler nenhum, já é dele. Agora, em relação ao filme Red, eu já vou falar mais uma vez. Não vão esperando que o Oda vá revelar todo o plot do arco de Elbaf, se realmente tiver esse arco dentro do filme. A gente não vai ver a história do Shanks por completa, de quem ele é filho, se ele é pai, além da menina do filme lá, se ele é pai de outra pessoa, o filho de alguém importante, um Tenryubito, filho do Shebek. Isso aí não vai ser revelado no filme. O único plot do filme vai ser: o Shanks teve uma filha, deixou ela pra trás, essa filha tá fazendo alguma coisa que o Shanks não vai gostar e o Luffy vai resolver. É isso aí, pronto, acabou. Agora, sobre o filme estar se passando no pós-arco de Wano, isso aí não tem problema nenhum. Lembra só do filme Stampede? Ele se passa logo após o arco de Holy Cake, mas os Mugiwaras ainda não tinham se reencontrado mais uma vez. Dentro do filme, o Luffy usa o Snakeman, que ele aprendeu lá em Holy Cake, sendo que o Snakeman já era a forma do Luffy. Então não tem problema nenhum eles colocarem elementos do arco atual num filme posterior, até porque o Luffy não iria perder sua transformação, assim como o Zoro também não vai perder a Emma, ele está fazendo ela se tornar sua. Então não tem problema nenhum. Em relação ao filme, não vão esperando que o Oda vá revelar nada da história principal nesse filme. Esse filme é em particular. Juliano Jussim perguntou: se o Luffy agora tem o Gear 5, ele terá o Gear 6? Será que existe um Gear 1 que ainda não foi mostrado? Manda salve. Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, muito provavelmente não tem um Gear 6, ou não vai ter. Até porque o Gear 5 é dito ser a forma definitiva do Luffy, o ponto mais alto, e é o seu despertar como uma Zoan. E a Zoan só tem um despertar, pelo menos por enquanto. Então, o Luffy está desperto e seu Gear 5, muito provavelmente é o seu último Gear, a sua última transformação. Novamente, dito ser ali o seu ponto mais alto. Então, muito provavelmente, o Luffy não tem um Gear 6. Suas evoluções serão nos Hakis a partir desse ponto. Ele vai dominar o Gear 5 e vai ter outra evolução no seu Haki do Rei, porque o Haki do Rei que a gente conhece hoje em dia, o Haki do Rei avançado que a gente conhece hoje em dia não é Haki do Rei avançado, é só revertir as coisas com o Haki do Rei. O verdadeiro Haki do Rei avançado ainda vai ser apresentado, e pode ser que ele aprenda até com o Shanks. Agora, o Gear 1, que você está perguntando se tem ou não, eu acredito que seja o Luffy básico. Ele não vai ter ali um Gear 1, que vai ser ali o Gear principal ou alguma coisa do tipo. Luffy base já está no seu Gear 1. Yoshikage Kira perguntou: o que exatamente a Zunisha foi fazer em Wano? Até agora, ela não fez nada além de falar com o Momo. Acha que ela foi ajudar na luta contra o Kaido ou a Marinha, ou foi lá só pra buscar eles quando a luta acabar? Cara, pelos últimos capítulos do mangá, muito provavelmente o seu papel nessa guerra de Wano foi levar os Minks até o país de Wano. Aconteceu alguma coisa que pode ter um local agora para os Minks ficarem. E muito provavelmente esse foi o papel da Zunisha, ou esse vem sendo o papel dela há 800 anos ou há 1000 anos. Vem sendo o papel da Zunisha carregar a ilha de Zou até o momento que eles teriam uma própria ilha para ficar seguros. Muito provavelmente esse foi o papel dela. Agora, como ela não lutou, pode ser que ela se sacrifique lutando contra o exército que está em volta ali de Onigashima. Ela vai lutar contra eles para não deixar com que o governo mundial invada o país de Wano, que o governo mundial já disse que se o Kaido fosse derrotado, eles tomariam o país para si, então muito provavelmente ela se sacrificará nesse ponto. Pode ser que seja essas duas coisas até ao mesmo tempo. Então eu acredito que esse aí é o seu papel nessa guerra de Wano. Caio Campos perguntou: Lucas, assim que o arco de Wano acabar, o que você acha que pode acontecer? A. A continuação do Reverie. B. O arco de Elbaf. C. A tripulação do Barba Negra em ação. D. Uma nova guerra de Marineford com o Sabo preso. Para responder sua pergunta, eu fiz uma listinha do que eu acho que vai acontecer ou que pode acontecer depois dessa guerra de Wano, agora que ela acabou, agora que o Luffy venceu. A primeira coisa que eu acredito que pode acontecer é uma nova guerra. O fim da guerra de Wano é o estopim para uma guerra mundial. Os navios da marinha e do governo mundial estão em volta de Wano. Então pode ser que isso seja o iniciar da guerra que vai estourar e atingir o mundo todo.
Se isso não acontecer, ou logo após isso, nós vamos ter um impacto do mundo com a nova recompensa do Luffy, a nova recompensa pelo Luffy ter derrotado Kaido e Big Mom, porque é exatamente assim que vai estar no jornal. Luffy derrota Kaido e Big Mom sozinho, Luffy solou Kaido e Big Mom sozinho, o novo rei dos piratas nasce, ou alguma coisa do tipo. Essa notícia vai impactar o mundo todo, e a nova recompensa do Luffy também, porque ela pode até ultrapassar a recompensa do Roger. Eu fiz um vídeo comentando uma teoria onde o Luffy ganha uma recompensa ainda abaixo da do Roger, abaixo da do Shanks, ou uma recompensa que ele realmente vai ultrapassar a recompensa do Roger. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês também. Continuando, nós temos os acontecimentos do Reverie. Após o mundo se impactar com essa notícia, nós vamos ter ali o que aconteceu realmente no Reverie. Uma morte, uma tentativa de assassinato. O que foi que aconteceu com o Sabo? O Sabo foi preso? Após isso, nós também vamos ver as ações do Teach. Muito provavelmente vai ser algo grande. Toda vez que o gordão se mexe, pode sair de baixo, porque é algo grande. Então, muito provavelmente vai ser, nessa ordem, os acontecimentos que vão ter após o arco de Wano. Agora, eu não acredito, já dizendo logo, que o Sabo vai ser preso. O Sabo é o número 2 do exército revolucionário. Se ele fosse tão fraco a ponto de, junto com os outros comandantes, ele acabar sendo derrotado e preso, não tem por que o exército revolucionário declarar guerra contra o governo mundial, a maior força do mundo de One Piece. A força que domina o mundo de One Piece, na verdade. E o Oda também não repetiria o que aconteceu com o Ace, uma nova Marineford, uma nova guerra em Marineford para salvar o Sabo. Na verdade, é o exército revolucionário que vai atacar o governo e não o contrário. Yellow Monster perguntou se pode rolar Zoro versus Yamato, se isso pode acontecer por causa da Ema e o fato da espada ser de Oden e a Yamato se diz Oden. Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, muito provavelmente não. Até porque mesmo a Yamato se dizendo Oden, ela só quer ser Oden porque acha que ele é o símbolo da liberdade. E ele também protege o país de Wano e ela faria isso enquanto ele não estivesse lá, ou enquanto não tivesse alguém para proteger o país de Wano. Ela até se diz homem, mesmo sendo uma mulher, mas isso não significa que é algo sexual, que ela tem vontade de ser homem. Se o Oden fosse um sapo, se ele fosse uma pedra, ela iria querer se tornar também, porque isso é ser Oden. E muito provavelmente não vai ter essa batalha porque, mesmo ela se dizendo, se determinando Oden, ainda assim ela nem tentou se tornar uma espadachim para meio que mimetizar ali os golpes do Oden. Mesmo que a espada esteja com o Zoro, ela vai ver o Zoro ali como alguém que é realmente forte e digno de ser um espadachim utilizando a Ema, que era a espada de um samurai absurdo que é o Oden. Então essa batalha aí não vai acontecer. Agora já aproveita para deixar sua pergunta aqui embaixo com a hashtag SogaKingResponde para que eu possa responder em um próximo vídeo. Pode deixar essa mesma pergunta lá no meu Instagram e na comunidade do canal, que a chance dela aparecer aqui no canal é maior. Se você tiver gostado desse vídeo, já me recompensa com aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!